Palavras que transformam vidas. Com o pastor Jonatas Henrique. E meditando aqui na palavra do nosso Deus, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu amigo e minha amiga, veja que Deus criou os céus e a terra, porém ela continuava sem forma e vazia. Veja que não é diferente com o ser humano. Ele também, criou, o ser humano, porém ele ainda estava sem forma, e vazio, sem o Espírito de Deus, até que Deus soprou nas suas narinas o seu espírito, o espírito da vida. Então, logo, a conclusão que se tem é que sem o Espírito de Deus, sem o Espírito do Senhor, então não há vida, não há forma, não há sentido. Veja que somente quando o Espírito de Deus passou a pairar, como aqui diz, sobre a face do abismo, e que ele se movia, sobre a face das águas, é que a partir daí ele começou a determinar por meio da palavra, dizendo, como está no versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã o primeiro dia. Meu amigo e minha amiga, tudo o que o nosso Deus quer é fazer com que você esteja na luz, que você receba a luz, que haja uma diferença entre o antes e o depois na sua vida, a partir do momento em que ele faz parte, ou ele começa a fazer parte da sua vida. Isso, uma diferença entre o antes e um depois. Uma vida antes sem forma, vazia, sem sentido, sem sabedoria. Mas quando o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, de força, de entendimento, o Espírito de temor, o Espírito Santo entra na sua vida, então entra a luz. Então passa a haver luz na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você fizer. E há essa separação. Antes havia trevas, agora há luz. E ele termina dizendo: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, ou seja, a água doce e a água salgada. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas de debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Tudo que o nosso Deus ele quer é colocar cada coisa no seu devido lugar. Assim como ele fez na criação
de tudo, né? No início de tudo, ele foi colocando limite às águas, separação das águas, fazendo com que houvesse a terra seca. Veja que tudo Deus foi criando por meio da palavra e colocando na sua devida ordem. Quando ele entra na sua vida, meu amigo e minha amiga, é isso que acontece. Ele vai colocando sua vida no devido lugar, em ordem. Talvez sua vida estava uma bagunça, sua vida estava de perna para o ar, sua vida vinha sendo, não sei nem se você mesmo diz ou chama isso de vida. Talvez você mesmo dizia que nem vida você tinha. Talvez já passou pela sua cabeça várias vezes o desejo de tirar a própria vida, porque mesmo você mesmo dizia que não tinha vida, não tinha prazer na vida, é casado, mas não tem prazer nesse casamento, tem um trabalho, mas pior, é o mesmo que não tivesse. Você vive uma vida desgostosa, uma vida de depressão, uma vida, sabe, sem sentido, uma vida de tristeza, para baixo. Meu amigo e minha amiga, levante a sua cabeça, creia, tenha fé, se volte para esse Deus que quer colocar sentido na sua vida. Se volte para esse Deus que quer te dar força, que você necessita. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. A única forma das coisas na sua vida fazer sentido a partir de agora é o Espírito de Deus entrando na sua vida, é a luz de Deus entrando no teu ser, é você se rendendo a Ele de fato e verdade, se entregando de corpo, alma, espírito, é você assumindo um compromisso com a palavra dEle. Não há outro meio, não há, meu amigo e minha amiga. Talvez você já buscou vários meios e maneiras, pode ver, talvez a sua vida toda foi assim, buscando formas e maneiras, buscando uma saída aqui, busca uma ajuda ali, pede um conselho aqui, outro ali, chora daqui, se lamenta dali, reclama, mas não muda. O que dará sentido à sua vida, não tenha dúvida de que é o Espírito do nosso Deus.